Olá, pessoal do sétimo ano, professor Marcelo aqui. Vim passar o conteúdo de vocês para vocês dessa semana, tá? Como a gente está entrando aí em época de prova, provas finais, né? Vim passar o conteúdo dessa, tá? Como eu havia dito já anteriormente, nosso conteúdo de prova é sempre do livro, tá? Então, o nosso conteúdo da prova vai ser no capítulo 7 aí do livro, tá? De artes, página 6. Aí eu vou falar até quando a gente vai estudar, até qual página, tá? Mas aí a gente vai falar hoje sobre ativismo, tá? É uma aula que a gente já falou sobre ela, eu dei vários vídeos, a gente falou sobre diversas coisas, né? Não é um assunto muito complicado, complexo, mas a gente falar sobre isso, tá? Então hoje a gente vai fazer uma revisão, vai fazer uma apanhada aí do que é o ativismo, tá? Como ele lida, como é que ele toca a cidade, como ele toca as pessoas, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Para começar, a gente já parou para pensar que como é a cidade? Vocês já pararam para observar como é uma cidade, como ela funciona, como que ela é praticamente um organismo vivo, assim, é como se ela tivesse própria, né? Tudo acontece de uma forma como tem que acontecer, é como se fosse um organismo, né? Tem os carros que andam para poder levar as pessoas, tem as lojas, tem as casas, tipo, é como se fosse um corpo humano mesmo, ela tem o seu funcionamento, ela tem a sua ordem, né? Ela tem o seu jeito de seguir, né? Com a sua vida. A cidade é muito parecida com a gente, por mais que a gente pareça que não. Só que, às vezes, a cidade ela apresenta coisas para a gente que quebra essa nossa rotina, quebra esse nosso olhar sobre ela, faz a gente parar para olhar, faz a gente parar para perceber uma coisa que a gente não tenha percebido ou não esteja dando atenção, tá? Que a gente talvez nunca tenha parado para pensar, né? Ou se questionar. O ativismo, ele é um tipo dessas forças, né? Da cidade. O ativismo, ele é um tipo de força de ação que faz a gente pensar diferente na cidade, o nosso cotidiano, a nossa vivência, né? Até a nossa própria lidar com os espaços públicos, né? O ativismo está muito ligado a isso, né? Quantas vezes a gente já passou aí na rua e a gente se deparou com grafite numa parede, né? O músico de rua ali tocando, e a gente passa por ele e tal. Tem uma história lá que não estava, de repente está, né? O ativismo está nesses tipos de coisa, tá? Às vezes, um artista, ele vai num lugar e acha que ele julga que necessita de uma... Fecha aí, por favor. Que ele necessita de uma ação, de uma atitude ali, para que as pessoas percebam melhor aquele lugar. Ele pinta, ele age naquele lugar de alguma forma, para que as pessoas passem a perceber, passem a olhar para aquele lugar. Tá? A gente tem um exemplo aí na página 88, que é do artista Stefan Deutschnoff. Tá? A obra dele é temporal, tem aí um muro, né, que ele grafitou e tudo mais. A gente consegue ver que é um muro bem acabado, né? Ele está com uma aparência bem ruim. E é justamente isso que são do artista, tá? Ele foi lá numa periferia da cidade de São Paulo, tá? Eu acho que é de São Paulo mesmo, deixa eu dar uma olhada aqui. Nós da Bahia, tá? Lá na Bahia. Ele foi lá, é uma cidade muito pequena, muito pobre, né? Uma cidade de periferia, e ele falou assim, eu vou mudar a vida dessas pessoas, vou mudar a forma como eles veem o próprio lugar, veem o próprio ambiente, né? Vou fazer eles estarem a vida deles de uma forma diferente. E ele foi lá e ele criou uma série de pinturas de grafite, tá? Em muros, em casas, né? Fachadas de casas. Então ele foi lá para transformar assim. As casas estão nesse estado, né? Um estado meio deplorável, caindo aos pedaços, por assim dizer.
e ele vai lá e pinta e dá uma nova cara a isso, né? E isso dá um gás para as pessoas que moram lá. Isso muda a vida das pessoas que moram lá. Não só muda a vida delas, mas a percepção delas com o ambiente, né, onde elas vivem. Então, isso é ativismo, tá? A gente tem uma definição ali, eu vou falar daqui a pouco, mas isso é um exemplo do que o ativismo pode fazer numa cidade, né, de como ele pode agir, tá? Então, ele foi lá e mudou a vida dessas pessoas. Uma coisa tão simples que é só pintar uma fachada de uma casa, né? Fazendo um desenho, fazendo, né, uma flor dentro na rede de alguém. Isso muda a visão de quem passa ali também, né? Começa, olha, tão estranho, não gostava nem de olhar, tinha preconceito e tal. Agora eu vou olhar de uma outra forma, tem arte ali dentro, tem ali, além daquele lugar feio, né? Que parecia feio, parecia acabado, maltratado. Então, o artista ele vai lá, o ativista vai lá, age em cima desse espaço e modifica ele, tá? Isso é ativismo. Mas a gente tem uma opção para isso aqui, tá? Na página 89, a gente tem lá, manifestação ou protesto visando mudança social ou política, tá? Então, o ativismo ele vai querer mudar alguma coisa, né? Ele vai querer transformar de alguma forma, seja socialmente ou seja politicamente, ou os dois juntos, tá? A gente tem outras formas de ativismo aí também, né? Que a gente tem aí ativistas ambientais, a gente tem aí ativistas pró-vida, a gente tem ativistas pró-vida negras, né? Que a gente está vendo muito aí na televisão, por causa do racismo, que lutam contra o racismo, pessoas que fazem ações para mudar a realidade da comunidade negra do Brasil e do mundo inteiro, mas o Brasil aqui a gente é bem pesado nesse sentido, né? Então, a gente tem muito ativismo nesse sentido também, né? De sentido social, de mudar a vida de um coletivo de pessoas, né? Ou mudar a visão dessas pessoas, chamar a visão delas dentro delas, para que elas percebam que elas estão num corpo que é massacrado, que é deixado de lado, muitas vezes até sofre violência, né? Então é importante a gente estar ligado a isso, a esses ativismos e como eles mudam a vida das pessoas, tá? Dentro desse ativismo, a gente tem aí forma de se criar, né? A gente viu ali um exemplo do grafite, tá? Aquilo, o cara foi lá e pintou, ele é um ativista. Mas a gente pode dar um outro nome para isso também. E a gente pode chamar isso de intervenção urbana, tá? É quando alguém, um ativista, né, um artista ou um ativista vai lá e transforma um espaço urbano, um espaço público, tá? Ou privado. Então, isso se dá com características de intervenção urbanas, tá? A gente tem uma definição aqui também de manifestação urbana, tá? Vou ler aqui para vocês. São manifestações artísticas que ocupam espaços públicos, eles têm que ser espaço público, tá? Tem que ter público, ela tem que ter contato com as pessoas, ela tem que ter contato com a vida das pessoas que estão ali em volta, senão não surge efeito, tá? Interagindo com os espectadores, né? A gente precisa desse contato com o outro, precisa do contato que está vendo, né? Essas intervenções podem ocorrer por meio de artes visuais, né? Pintura, escultura, acho que basicamente esses dois, artes visuais. Da dança, da performance, né? Do teatro e outras maneiras que a gente tem aí, né? Então, o ser humano é muito criativo, ele vai inventar formas de intervir no cotidiano urbano ali, né? Que basicamente é isso. A gente tem um exemplo aqui na página 89 ainda, que é do coletivo do 2000, tá? Lá de Porto Velho. Eles são um grupo de atores e eles
eles se vestem com roupas, eles se vestem bem, tá? Com terno, gravata, as mulheres com roupas com terninhos, toda indo para o escritório, né? Indo trabalhar e tal, seguram malas, né? Bolsas, né? Assim, estão todos cobertos de lama, tá? E essa lama esticar ali alguma coisa, né? Eles estão vendados, eles começam a andar no centro da cidade e eles estão querendo, né, discutir a relação das pessoas com a cidade. A gente está muito, muito cego no que a gente faz. A gente vai lá e só trabalha, a gente só compra, a gente só consome, a gente só faz as coisas por fazer, a gente não percebe, né? Então, os coletivos estão discutindo um pouco isso. Então, essas intervenções urbanas acontecem dessa forma. Às vezes pode ser um grupo de teatro, vai lá e faz uma peça, chama o público e interage com eles, né? Tem pessoas que vão em monumentos e fazem apresentações neles, para chamar atenção para as pessoas e tudo mais, né? As intervenções urbanas, elas precisam acontecer em um lugar urbano, tá? Em um lugar público, precisa ter contato com outras pessoas, precisa ter um espectador, para que ela aconteça, né? Para que essa reflexão, para que essa mudança, ela aconteça de qualquer forma, tá bom? Bom, gente, o nosso conteúdo é um pouco isso, tá? O livro é que ele vai falar um pouco de hip hop, do rap. Vocês dêem uma lida sobre isso. É um pouco isso que eu falo aqui, tá? Que eu já falei sobre internet, sobre uma luta política, uma luta social, né? Querem colocar a voz deles em algum lugar e tudo mais. Então, vocês deem um pouco de leitura nisso. Então, o nosso conteúdo da prova vai da página 86 até a página 93, tá? 86 a 93, capítulo 7. Tá bom, gente? O nosso conteúdo de hoje é esse, tá? Espero que vocês fiquem bem. A prova, façam com atenção e vai dar tudo certo, tá bom? A prova tá facilinha. Um abraço e até semana que vem, gente. Estamos entrando na reta final aí do ano.